Sabe quando você tem que fazer uma força hercúlea para continuar acreditando, para continuar deixando a fé elevada, para não deixar que toda a esperança vá pelo ralo? Ontem foi um dia como esse, mas eu posso garantir a vocês, aquele que nos guarda não dorme. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Fica comigo até o fim dessa edição que eu vou comentar com vocês a respeito da condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, entre outros condenados, e a gente tem que falar sobre isso. Eu vou poupar vocês de falas e risinhos, argumentos de prostitutas, ética terva e gracinhas e piadinhas, né? Daquela corja que fica brincando com a vida alheia e depois ainda se acha no direito de dar risadinhas e falar soberania. Soberania. O fato é que tanto Donald Trump quanto Marco Rubio reagiram e disseram que vão dar uma resposta à altura. E no final das contas, o que sobra pra gente? Sobra pra gente, a certeza que esse pessoal não tá brincando. Eles não estão de brincadeira, mas também, meus amigos, eu vivi dizendo aqui, vocês duvidam de alguma coisa? Eles tiveram coragem de prender velhinhas com bíblias na mão e não ficaram nem constrangidos ao declarar as suas penas. 14 anos de prisão, 17 anos de prisão, Clezão morreu na cadeia e ninguém ali se deu por constrangido sequer. A cara não ficou nem vermelha. Não é à toa que o livro Ponerologia Psicopatas do Poder diz que esse pessoal é psicopata. Não é à toa que a obra tem tanto sucesso. Inclusive, se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link da minha livraria na Amazon aqui na descrição e no comentário fixado para você entender de uma vez com quem que nós estamos lidando. A coisa é muito pesada, a coisa é muito grotesca. Então, vamos lá. Fica comigo até o final desse vídeo, vou pedir o seu like logo agora, no início. Eu tô toda desmontada aqui, vocês me perdoem. Deixa aí o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos lá, porque a minha esperança não morreu e eu espero que a sua também. Eu gostaria muito de deixar consignado aqui nesse vídeo que o que mais foi usado, porque atentado violento, armado contra a soberania, Estado Democrático de Direito, a tonga da mironga do caboletê, e eu quero deixar consignado com vocês a participação do ministro de Defesa de Lully, tá? No Roda Viva, se eu não me engano, e ele disse o seguinte sobre armas. Não havia um chefe, não havia ninguém armado, não havia ninguém que você pudesse entender, achei procurado também, com que eu posso dialogar? Porque é isso, as pessoas se aproximando, e ninguém, policiamento ostensivo do Distrito Federal, e eles entraram fazendo aquele quebra-quebra, não vi uma arma. Sou capaz de dizer que quem organizou aquilo não foi, quem desejava aquilo desistiu, desapareceu, e ficou só aquele enchimento que fizeram aquele quebra-quebra tudo. Quem vai nos esclarecer isso? Foi um golpe antigo. Os civis foram, os militares não havia. E as três forças não tinham nada a ver com isso. Eu passei a noite inteira no comando militar do Planalto, com todos os generais, claro que ele também estava lá. Capelli, que na época era da Polícia Federal, também estava lá. Aliás, era secretário dele. E não havia nenhum movimento no Exército, nem na Aeronáutica, ele da Bacena também chegou lá. E indicasse que havia, só para vocês assim, não foi uma grande baderna, um conjunto de baderneiro, patrocinado por alguns empresários irresponsáveis que acharam que rasgou o quadro do Estado, quebrando o relógio, estavam fazendo. Não havia um chefe. Não havia chefe, não havia arma, não havia força armada, não havia absolutamente nada que o STF acabou utilizando de narrativas para poder condenar. Sem prova, sem lei, sem artigo, sem jurisprudência, sem fato, sem nada, a não ser uma imagem lá que se perdeu de um zap para outro, mas que o ministro Alexandre de Moraes conservou, né? Para vocês terem uma ideia, foram condenados Augusto Heleno Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, generais da mais alta patente das Forças Armadas. Só para vocês terem uma ideia, General Heleno foi condenado a 21 anos de prisão. O cara tem 77 anos. Não foi apresentada nenhuma prova contra o cara. Quem se deu bem, muito entre aspas aqui, foi Mauro Cid, que já cumpriu, mais de 2 anos aí, e inclusive a defesa dele falou, pronto, acabou. Mauro Cid já cumpriu a pena. E Mauro Cid já mandou avisar que, terminando de cumprir a pena, pegando todos os documentos e tal, ele vai morar nos Estados Unidos, faz ele muito bem, mas esse aí é o cheirinho de acordo que eu venho falando sempre para vocês. Tenho que destacar também o comentário do Paulo Figueiredo, que disse que, olha, o Supremo formou maioria para condenar Bolsonaro lá em 2019.
foi agora. Em 2022, tardiamente até, ele disse no ar que Bolsonaro ficaria elegível, seria preso e condenado. Hoje, ele teve apenas a consumação. Aí o Paulo continua: agora querem matar Bolsonaro nesta suprema perseguição, mas nós não vamos nos render. Eu não me rendo, queria saber como que está o seu espírito aí, deixa nos comentários para mim. Claro que Donald Trump se manifestou, né? Não vou nem soltar o vídeo dele não, vou só traduzir aqui. Ele disse, abro aspas, assisti o julgamento, conheço Bolsonaro muito bem, um líder estrangeiro, acho que ele era um bom presidente para o Brasil. É muito surpreendente que isso tenha acontecido também, muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Ele é um bom homem e não vejo isso acontecendo. O secretário Marco Rubio também deu o seu pitaco. Ele disse, as perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do STF do Brasil decidiram injustamente perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora é o ponto alto do post dele. Os Estados Unidos responderão de acordo com essa caça às bruxas. Ok. Acontece que eu já falei aqui algumas vezes para vocês que sanções Magnitsky nunca tiraram nenhum tirano do poder. Nós temos aí tiranos em Cuba, que são praticamente todos do alto poder magnitizados, nós temos Venezuela, nós temos Irã, nós temos China, nós temos Rússia, e sim, eles continuam no poder através do fechamento do regime, que é o que parece que nós estamos a centímetros de sofrer aqui no Brasil. Aí você pode perguntar, qual seria a saída, Valéria, para a justiça com Bolsonaro e com os presos do 8 de janeiro e os outros envolvidos que foram condenados de forma cruel, sendo inocentes? Só realmente a saída é a anistia. Vão fazer um acordo para dizer, olha, anistia sim, Bolsonaro inelegível, tá? A coisa vai ficar tão insuportável que vão começar a tentar te convencer por narrativas de que Bolsonaro não aceita a anistia para os presos do 8 de janeiro, aqueles inocentes, caso ele fique inelegível. Isso é mentira, é exatamente o contrário. Bolsonaro queria se retirar, tirar o nome dele da anistia para que os presos do 8 de janeiro pudessem ser anistiados em paz. Porém, anistia, quando é para todos, né? Então, os presos do 8 de janeiro e Alexandre de Moraes e outros magistrados que cometeram o crime de condenar gente inocente, eles teriam acesso à anistia, menos Bolsonaro. Então, nós nos reunimos, nós bolsonaristas, a família de Bolsonaro, os políticos de direita que realmente têm compromisso com a fidelidade aos seus eleitores, e não aceitamos. Ou é anistia ampla, geral e irrestrita, inclusive para o dita-ovo, ou não é nada, nós vamos afundar todos juntos de mãos dadas. E parece que é isso que tanto o Zé Cachaça, que se apoderou do poder aqui no Brasil, quanto a turminha da Torre de Cristal querem, porque quanto mais fechado o regime, mais poder eles vão ter contra cada um de nós. E claro, a gente não pode deixar de falar na grande notícia que aconteceu ontem. G1, Andréa Sade, diz que bolsonaristas afinaram o texto da anistia ampla e aguardam Tarcísio na semana que vem para avançar nas negociações. Eles vêm desde o início dizendo que Tarcísio conseguiu maioria para votar a anistia. Tarcísio. Não foram os deputados de direita, não foram os deputados conservadores. Foi Tarcísio? Não foi não. Bom, o corpo da matéria tem um destaque que diz que o impasse continua sendo como costurar a pauta para que o Senado aprove. Ontem, segundo integrantes do PL, o senador Rogério Marinho, do PL, levou Sóstenes Cavalcante a uma sessão que incluísse apenas os condenados do 8 de janeiro, sem os líderes. Após ouvir a família Bolsonaro, Sóstenes mandou avisar que não aceitaria. Davi Alcolumbre busca um texto alternativo. Toda a alternativa deles é Tarcísio presidente. É isso que você precisa se preparar para combater, para dizer, isso não é anistia, senhores. Isto não é anistia. E aí o Eduardo Bolsonaro veio falando verdades. Vamos ouvir. E sabe o que é o mais curioso?
é que as pessoas que acham que vão tomar benefício com essa condenação do Bolsonaro, acham que vão ter um caminho livre para fazer política, elas acham que o Alexandre de Moraes e o STF vão voltar para casinha. Vão voltar a ser guardiões da Constituição. Eu falo, meu Deus do céu, eu acho que nunca estudaram história, sabe? Nunca. Você imagina o Stalin, o Hitler, o Mao Tse Tung, Che Guevara, Fidel Castro, falando, não, a gente só fuzilou no paredão essas 100 mil pessoas, a gente só mandou o pessoal pro Lula, mas agora a gente vai voltar pro normal. Ou então você acha que nunca haverá um conflito, que sempre haverá uma convergência de interesses 100% com o Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu. Eu dou graças a Deus que a gente tem um aliado mais poderoso do mundo do nosso lado e a gente vai virar esse jogo. Podem ter certeza disso. Eu espero que sim. Enquanto todos nós prestávamos atenção no julgamento com muitas aspas, de Bolsonaro, Toffoli anulou e excluiu provas da Odebrecht em processo contra o senador Jacques Wagner, do PT. Ora, quem poderia imaginar? Já que todo o processo de Janjo foi anulado por um CEP, todo o resto que está no escopo de toda aquela investigação da Lava Jato tem que ser jogada no lixo mesmo, não é verdade? Então, tá aí. Esse é o Brasil que vai pra frente. Uou. Ainda bem que a gente não é Bangladesh do Sul e nem o Nepal, né, gente? Ainda bem. Então tá. Eu não sei nem o que falar pra vocês. Estou realmente muito chateada. Eu não tinha a menor dúvida de que esse dia chegaria. Agora me preocupa Bolsonaro numa cadeia. Parece que querem levá-lo pra Papuda. Acabou, né? Bolsonaro não vai dormir mais em paz. Nunca mais enquanto estiver preso. Claro que ainda vão levar 5 dias, espera, respira, que os advogados precisam responder a tudo que foi definido ontem, pedir uma reanálise da dosimetria da pena e tal, podem apelar. E eu espero realmente que algo aconteça, porque... Gente, nossa força vem do alto. Vem do alto. Cada vez que você se sentir derrotado, atemorizado, como eu estou me sentindo, coloque seus joelhos no chão, que eu tenho certeza que nós continuaremos em frente e, como o Eduardo falou, eu tenho certeza que a gente vai virar esse jogo. Ore e faça o seu trabalho. O seu trabalho, a sua responsabilidade é olhar o seu vizinho do lado e se ele ainda está completamente alheio ao que está acontecendo no país, é sua obrigação conversar com ele, com carinho, com atenção, com dedicação e fazê-lo entender, através de exemplos simples e de maneira simples, o risco que ele corre. Porque, meus amigos, uma vez que o Estado lhe tira um direito, ele não vai devolver esse direito. E isso vai sobrar tanto para quem é de direita quanto para quem é de esquerda, extrema esquerda, sapatênis, em cima do muro ou amiguinho do monstro, com a certeza de que será a última a ser devorada. Certinho? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, eduardo.valeria@gmail.com. Eu tenho pedido aí insistentemente a generosidade de vocês, porque eu estou enfrentando um período muito ruim, muito difícil, com um familiar meu muito próximo, doente, internado. E tive que mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro com urgência. São muitas despesas. Por isso eu tenho pedido a ajuda de vocês insistentemente. Vocês sabem que eu não sou de fazer isso. Eu realmente estou precisando muito. Então, quem puder sentir no coração, por favor, faça uso. Claro que a gente se encontra nos comentários. E não mais que de repente aconteceu o voto de Luiz Fux. Que aparição apoteótica, senhoras e senhores! Foram mais de 14 horas de um único voto num processo hitchcockiano. Foi assim que Luiz Fux nomeou aquela palhaçada que a Corte de Cristal está promovendo, que acabou absolvendo Jair Messias Bolsonaro. Tem muita gente aí pelas redes sociais dizendo que o que Fux fez ontem foi literalmente estragar o enterro, porque foi só na cara daqueles cínicos, né? Que não tem um pingo de responsabilidade com o sacerdócio que é o magistrado. E tem muita gente também falando por aí, por falar em sacerdócio, que o que Luiz Fux praticou ontem foi literalmente um exorcismo judicial. Uma grande lição para aqueles que nem eleito foram e querem fazer de conta
que são autores das leis de acordo com o seu bel prazer. Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre a partida brutal e dramática do jovem Kirk, conservador americano, um dos maiores defensores, né, do conservadorismo americano, apoiador de Donald Trump, que sim, foi chamado pela mídia podre, as mídias em geral do regime, de extremista. O cara é fuzilado na presença de todo mundo, dentro de uma universidade. O que ele estava fazendo de errado? Ele estava fazendo uma palestra com um monte de gente lá interessada em ouvir o que ele tinha a dizer, levou um balaço no pescoço, fatal, e o extremista é ele, que estava lá fazendo o quê? Fazendo uma palestra, ele estava falando, ele estava se comunicando. E aí a gente pensou até algumas falas do professor Olavo de Carvalho, que além de filósofo era um profeta de primeiríssima grandeza. Nesse vídeo também, até o final, eu comento com você o que a gente pode esperar agora que Luiz Fux, né, parece que é a voz que clama no deserto, absolutamente sozinho. O que a gente pode esperar para a situação de Jair Messias Bolsonaro? Eu vou pedir seu voto seu like logo agora no início do vídeo. Compartilha aí nosso link nas redes sociais, nos grupos de Telegram, por onde você anda. Se você é novo por aqui, tropeçou aqui por acaso, poxa, dá uma chance pra gente. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Sim, antes de ir para as nossas pautas, eu preciso avisar vocês vão reparar que o meu olho esquerdo está muito menor do que o meu olho direito. Um danado de um mosquito, totalmente democrático, ele me picou aqui na pálpebra ontem e meu olho está muito inchado, né? Eu tentei disfarçar com a maquiagem, mas nem sempre a gente consegue. Então não se espantem, não é nada grave. É o que temos para hoje na fila do pão. Fica prestando atenção no meu olho não, tá bom? E não dá para falar do que aconteceu com Kirk sem falar da mídia podre da esquerda, que é a esquerda em qualquer lugar do mundo. Só para vocês terem uma ideia, a Globo noticiou a morte do Kirk chamando o menino de extrema-direita. Mas aí a coisa ficou meio pesada, eles apagaram, né, a notícia, consertaram lá a manchete. Mas ele foi classificado como extremista pelo Grupo Globo. Quem fez a mesma coisa ontem foi o Metrópole. Eu chamei atenção nas minhas redes sociais. Eu não sei se o Metrópole já apagou ou não, mas não me dei nenhum trabalho de ir lá ver para conferir, tá? As cenas do assassinato do Kirk são absolutamente chocantes mesmo. Já estão no meu X, onde a gente tem um pouco mais de liberdade para continuar fazendo jornalismo profissional com compromisso com a verdade, a veracidade dos fatos, que aqui a gente não pode mesmo, né? Colocar um vídeo desse aqui para vocês é ban no canal, quase que com certeza. Mas o que mais me impactou nessa história toda da reação, né, das pessoas à morte do Kirk, a forma como foi feita, é que o Congresso americano ontem estabeleceu, né, bandeira americana meio mastro em homenagem ao Kirk, e o parlamento tentou fazer um minuto de silêncio. Vocês acreditam que os democratas queriam impedir um minuto de silêncio pela morte brutal de um jovem de 31 anos, casado, esposa linda, 2 filhos lindos, que não estava fazendo nada de errado? Ele foi convidado para fazer uma palestra numa universidade americana no estado de Utah e durante a sua fala ele levou um balaço no pescoço, mas os democratas estavam lá no Congresso americano impedindo o 1 minuto de silêncio em homenagem ao Kirk. Para você entender que esquerda é esquerda em tudo quanto é lugar, tá? Só para você ter uma ideia, o Felipe Trielli destacou ali 2 posts. O JRFRNNDS disse: até o Adélio deles é melhor. Pelo menos ele reconheceu alguma superioridade nos Estados Unidos. E o de baixo está chamando o assassino de Kirk de herói. Só para você ter uma ideia, tá? O menino não estava fazendo nada, ele estava fazendo uma palestra. Mais ou menos o que poderia ter acontecido com Jeffrey Schickini, que vocês acompanharam aí. E aí eu destaquei aqui uma fala do professor Olavo de 26 de agosto de 2020, onde ele diz: não se iludam, o ódio assassino é o sentimento mais constante, mais natural nas almas de esquerdistas. É por isso que eu digo para vocês, além de filósofo, astrônomo, o cara era profeta, tá? Professor, te amo. Que falta que o senhor faz nos dias de hoje. E aqui no Brasil,
nós tivemos uma moça, Ana Ribeiro, que não gostou muito do voto do Fux. Diz que ela falou que Fux tem que morrer, ó. Fux tem que morrer. Foi ontem, às 10h19, com mais de 25 mil visualizações. E aí o Alan dos Santos pergunta, né? Será que a Polícia Federal vai investigar ou apenas investiga piadas, memes e likes em grupos privados de WhatsApp? Isso aqui não seria um discurso de ódio? Mas, para surpresa de todo mundo, quem foi que acionou a Polícia Federal para se defender de supostas ameaças? Ele, o próprio, o rocambole do inferno. Ele acionou a Polícia Federal e diz que recebeu graves ameaças pela internet. Você viu o Fux acionando a Polícia Federal a respeito de alguma coisa? Não viu. Mas a narrativa tem que continuar, né, pessoal? A narrativa tem que continuar. E nós temos aqui a parte onde o vídeo de Fux inocenta Jair Bolsonaro de todas as acusações. Vamos lá. Esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência grave e ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Esses elementos... É isso, Bolsonaro foi absolvido, mesmo sabendo que Fux é uma voz que clama no deserto praticamente sozinho, ainda tem alguns benefícios que a gente pode aferir a essa discordância, essa divergência de Fux lá na Corte de Cristal, tá? Num outro dado momento, ele faz menção à minuta, né? Uma minuta do golpe, cujo teor exato não é conhecido, ela é de origem incerta, apresentada numa reunião que Bolsonaro nem participou. Foi incrível a atuação de Fux, o nível de detalhes em que ele buscou fundamentar as suas decisões. Nem se logrou comprovar nos autos a diferença entre essas diversas versões. O réu está sendo acusado por um documento cujo teor exato não é conhecido, de origem incerta e apresentado em uma reunião da qual nem participou. Nem se logrou comprovar nos autos a diferença entre essas diversas versões. Tá nem aí. Olha, mas não tá lá, tá provado que não estava lá, tá provado que não foi na reunião. Cadê a minuta? Você tem? Não tem. E você? A gente sabe que a minuta existiu, mas foi apagada. Pelo amor de Deus, né? Que nem a imagem que se perdeu de um zap para o outro de ontem. E aí, dando aqui um batidão de resumo, o Fux acusou o STF de criar um tribunal de exceção ao manter processo de Jair Messias Bolsonaro. Para o ministro, mudar a regra do foro privilegiado após os crimes afronta o princípio do juiz natural e gera insegurança jurídica. No voto dele, ele foi direto. Manter no Supremo um processo contra réu sem foro é transformar a Corte em um tribunal de exceção, justamente o que a Constituição de 1988 buscou evitar. Ele recordou que até 2023 a jurisprudência era pacífica. Quem perde o cargo, logo perde o foro, portanto não deve ser julgado no STF. Aplicar retroativamente o entendimento recente, que mudou depois de 2023, o ministro disse que isso significa violar a segurança jurídica e o princípio do juiz natural. A crítica é clara, o STF não pode adaptar regras processuais ao sabor do momento sob pena de corroer a própria legitimidade da justiça, e eu concordo sobre isso em gênero, número e grau. E um outro ponto muito interessante foi quando ele fala da falta do táxi, olha só. São inimagináveis os diálogos sobre como pegar um táxi. O táxi tem que andar muito. Quer dizer, a distância que havia para pegar um táxi era a mesma distância que havia para chegar à casa do ministro Alexandre de Moraes. É um absurdo em cima do outro, e ele destacou tudo. Tem outros destaques também feitos por Eduardo Bolsonaro que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, sobre a competência do Supremo Tribunal Federal, que não tem competência nenhuma, que não foi assegurado o direito da ampla defesa. Ele falou
que o próprio STF já anulou processos em que a defesa precisou analisar 4 terabytes de documentos em prazo curtíssimo. No presente caso, os advogados de Bolsonaro tiveram acesso a aproximadamente 70, eu mostrei ontem a diferença, 70 terabytes, de material sem qualquer dilação de prazo e sem haver uma organização, um índice, um sumário, para que se diga, olha, na página tal, no arquivo tal, está provado que Jair Bolsonaro cagou em pé. Não tem, tá? Ressaltou também que no caso do Mensalão transcorreram 2 anos até a aceitação da denúncia e 5 anos até o julgamento, que evidencia a desproporcionalidade do rito atual, que levou apenas 5 meses entre o aceite e o julgamento. O crime de dano somente se aplica na ausência de delito mais grave, como de golpe de Estado. Não é essa, contudo, a hipótese em análise. Tampouco se trata de dano ao patrimônio tombado que justifique enquadramento específico. E, por fim, não há provas. Foi a frase que nós mais ouvimos nas declarações de Luiz Fux ontem, de que os vândalos tenham agido sob ordem ou orientação direta do ex-presidente Bolsonaro num dado momento. Ele ainda rechaçou a alegação de que Bolsonaro tinha obrigação de tentar desmobilizar a manifestação e ele disse, não, Bolsonaro não tem nem o direito de fazer isso, porque senão ele estaria cerceando os manifestantes do seu direito, garantidos pela Constituição Federal, de manifestar-se. Gente, que trabalho magnífico! Num dado momento, lá pelas tantas, o Rocambole do Inferno, ele tá tão interessado em justiça, mas tão interessado em justiça, que ele sequer prestou atenção no voto do Luiz Fux e perguntou se ele já havia condenado Mauro Cid. Um crime, 2, 3. Um crime. Um crime. Obrigado. Então, ele não percebeu que o ministro Luiz Fux já havia declarado sobre Mauro Cid condenado sobre um crime. Ele não quer saber de nada, ele quer saber como que ele vai, se portar. Agora, esses flashes aqui das expressões de alguns ministros durante o pronunciamento de Luiz Fux é que faz com que a nossa manhã fique mais gostosa. Você nem precisa de antiácido. Essa expressão de Alexandre de Moraes e a cara do Rocambole do Inferno já é o nosso antiácido diário, não? E aí o João Luiz Mauad, ele traz um interessante relato de um advogado amigo dele fazendo um desabafo. O cara amigo dele disse que esse voto do Fux é de uma importância psicológica. Eu estava me achando burro ou louco, eu achava o processo nulo por 300 razões e pensava, será que só eu penso isso? Devo estar louco ou não estudei direito? Que péssimo advogado eu sou. Não, amigo do João Luiz Mauad. Você é como nós. Você, ao questionar isso e ao apoiar o voto de Fux, você está atentando contra a democracia, tá? E aí o Fux ainda fala a respeito da acusação de tentativa violenta, armada do Estado de Direito, tá? De abolição do Estado de Direito. Fux diz que, para se falar em organização criminosa armada, é preciso que as armas de fogo sejam usadas no crime. Inclusive, ele levantou aquele episódio do Janot, que foi armado para o STF para dar tiro e fazer acontecer lá. Então, Fux falou, vocês estão... Esse negócio aí de organização criminosa armada, vocês são malucos. Nenhuma arma foi usada, a não ser que seja o batom nuclear da Débora do Batom, né? Então... Mas eu sei que no final das contas, o que vocês querem mesmo é conseguir entender o que nós podemos esperar a partir daí, não só para todos os outros réus do 8 de janeiro, como também para as pessoas que foram julgadas ontem nesse núcleo principal, da tentativa do golpe, do táxi que não apareceu. O que a gente pode esperar para Bolsonaro? Então, claro que eu não sou jurista, eu consulto quem o professor André Marsiglia, disse que o Fux abriu uma importante janela jurídica na condenação de Bolsonaro. Que em seu voto, além de ele absolver Bolsonaro, ele reconheceu a existência
de nulidade absoluta em razão da incompetência do STF, especificamente da primeira turma para conduzir o julgamento, não é? Primeiro porque Bolsonaro não tem foro privilegiado, só aí já seria nulo de nascença. Mas ainda, se Bolsonaro possuísse foro privilegiado, ele não teria que ser julgado por si, ele teria que ser julgado pelo plenário. Aí eu vou abrir um grande parêntese aqui para vocês, para dizer que eu não tenho nenhuma esperança caso o caso vá para o plenário, porque ali vai todo mundo votar com o dita-ovo, ou todo mundo com cagaço, tá? Não tenho nenhuma esperança, mas o correto, se Bolsonaro tivesse foro privilegiado, seria o plenário. E o professor continua: trata-se, portanto, de uma divergência consistente no mérito de uma nulidade insanável, ou seja, essa nulidade não pode ser superada. Por ser minoria, sua posição isolada não altera a condenação de Bolsonaro a ser imposta pela primeira turma, mas a divergência aberta autoriza a interposição do embargos infringentes, recurso que pode levar a questão ao plenário para exame de todos os demais ministros. O objeto do recurso é restrito ao ponto de divergência. O que vai se debater nesses embargos infringentes? O que foi divergido no voto de Fux. Por isso, diz o professor, a divergência ser tão ampla do jeito que Fux colocou é tão relevante, é tão importante. Se for acolhida pela maioria do plenário, todo julgamento poderá ser anulado e deverá ser enviado para a primeira instância, como foi com Luiz Inácio Cachaça da Silva. O problema é que a jurisprudência do STF não é pacífica a respeito do cabimento desse tipo de recurso, e ele não terá prazo certo para ser pautado. Então, sim, apesar do dia de ontem ter tido o efeito de lavar nossa alma grandemente, porque finalmente a gente teve certeza que nós não é doido, nós não é maluco, nós não tá pissuluco das ideias. Quantas vezes vocês me veem aqui desesperar com a gente? Fala nos comentários, eu tô pissuluca das ideias, eu tô bem louca, eu fumei uma maconha estragada, não é possível. E aí vem o ministro Fux, partícipe da Corte de Cristal, e mostra pra gente que não, vocês sabem ler, vocês têm condições de ler e entender a respeito da Constituição do próprio país sem ter que ser jurista. Vocês estão corretos, isso aqui é nulo do princípio. Não há maluquice. Maluquice há de quem acha que promovendo um escárnio desse com a população brasileira contra a verdadeira democracia, acha que engana alguém, acha que engana algum cidadão, entendeu? Apesar de ter lavado nossa alma ontem, o que nós podemos esperar a respeito da situação de Jair Bolsonaro é a condenação. Por quê? Lei não há mais nesse país, cada um faz a lei que quer, são 11 leis diferentes aqui, 11 constituições diferentes, né? E nós só podemos contar, primeiro, com a potente mão de Deus e, segundo, com as investidas de um certo Yankee malvadão, louraço, que anda mandando muitos recados diretos e retos. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. Eu peço para que você seja generoso, porque eu estou atravessando um momento muito difícil. Vocês perceberam que eu tive que mudar com urgência de São Paulo para o Rio de Janeiro por causa de um problema grave de saúde de um familiar meu muito próximo que ainda se encontra internado. No momento eu não posso entrar em detalhes, tá? Isso foi um pedido da minha família e eu vou respeitar, mas a minha situação tem sido bastante difícil. Se vocês sentirem no coração e puderem, por favor, me apoiem, porque o canal aqui, né, vocês viram o vídeo de ontem, menos de 5.000 visualizações. Mas eu vou continuar lutando, contem comigo. Conto com vocês nos comentários. E aí, se sentiu com a alma lavada? O que você aguarda daqui pra frente? Muitos recados e ações Yankees? Não me venham falar de medidas nepalesas, porque isso é atentar contra a democracia. E nós que ontem ficamos felizes como se não houvesse amanhã, cheios de esperança num Brasil melhor por causa do voto de Fux, que acabou com o circo, com o picadeiro, com a palhaçada, que é aquele julgamento fake. Hoje temos que voltar a encarar a realidade no voto de Carmen Lúcia, que fez todo o picadeiro voltar. E o destaque que eu tenho para vocês nesse vídeo é a respeito de, em vez de se deter a juridicidade da coisa,
ela já está falando em tirano sem povo. E claro que eu tive que parar de assistir aquela pocilga para trazer para vocês e mostrar quem realmente é o tirano e quem realmente está sem povo neste Brasil. Vou pedir o seu like rapidão agora no início do vídeo, compartilha aí nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer, né? Vamos rapidão dar uma olhadinha logo nas primeiras palavras de Carmen Lúcia, né? A famosa Bento Carneiro, vampiro brasileiro, que ela tá falando, em vez de falar do julgamento em si, ela tá falando do conceito de tirania e ética terva. Olha só, ó, é de lascar. Nunca soube na história do mais louco tirano resolver que anunciaria que era contra a democracia. Desde sempre. Isso tem a ver com o julgamento. Falam tanto que não é covarde. Eles são a favor da democracia sem povo. Ouviram bem o que ela falou? Eles são a favor da democracia sem povo. Anota aí. Ela está dizendo que isso é tirania. E aí é que não dá certo, porque a democracia é o governo do povo. Então, esse tipo de populismo, como Vossa Excelência denuncia, ele se repete, só que agora com efeitos exponencialmente mais graves. Porque ele usa dessas redes digitais e consegue uma quase que conversão a um discurso, ainda que inexistente, fraudulento ou mentiroso. Então, ela diz que esses tiranos sem povo, através das redes sociais, conseguem uma conversão mesmo que não haja povo. O que ela acha que são feitas as redes sociais? De robôs? Será que ela acredita mesmo nisso? Mas aí eu tive que lembrar do 7 de setembro de 2025, que Brasília estava assim, ó. Desenvolvimento da Marinha do Brasil no aspecto de ingresso na Marinha. Só polícia. Só tem polícia. Esplanada lá, mandaram, tamparam com tapume, ó, pra gente poder não ver, ó, que não vai ter ninguém lá no desfile do Lula. No desfile do Lula não tem ninguém. Tamparam com tapume que é pra poder ninguém mostrar. Mas eu mostro o tapume, ó. Eu mostro. E não tem ninguém mesmo. Enquanto isso, na Avenida Paulista estávamos assim. Aí eu te pergunto, quem é o tirano sem povo, afinal de contas? Quem é que está falando de tirania sem povo? Eles estão chamando Jair Bolsonaro de tirano sem povo? Isso aqui que está aparecendo na sua tela, lhes parece o que mesmo? Deixa aí nos comentários para mim. E foi assim que retornou o picadeiro. A palhaçada que eles convencionaram a chamar de julgamento de Jair Bolsonaro. Depois daquela lavada de ontem, com aquele monte de lei, aquele monte de entendimento, um monte de educação, sem argumento de prostituta, que é risadinha, né? Hoje a gente tem que suportar isso. Deixa aí nos comentários pra mim o que você acha. A gente se encontra. Ai, volto já já. Sim, eu vou rir muito se, além de perder o visto, Felipe Neto for deportado dos Estados Unidos. O gênio achou que apagando todo o seu histórico, todos os seus posts do X, ele conseguisse entrar nos Estados Unidos sem que ninguém percebesse. Até que a sua namorada colocou a sua foto, a foto dele, passeando no shopping Orlando, no Outlet Orlando, e o menino foca foi identificado por autoridades americanas. E não ficou bom para ele não, tá? O secretário de Estado veio ao X e disse, o visto perdeu mané. Agora, ele pode ser deportado sim. E se isso acontecer, eu vou rir muito. Imagina a cena. Felipe Neto descendo do avião de deportados, algemado e com escolta. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas que coração peludo, logo domingo. Que isso, menina? Será que Felipe Neto merece tudo isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo dessa tretística para iniciar, a nossa semana assim, da melhor forma possível, e você faz o seu juízo de valor. Se Felipe Neto merece ou não merece tamanha justiça. E não, na minha opinião, é justiça. Deixa o seu like logo agora no início do vídeo, compartilha aí no nosso link nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, você ajuda a nossa base a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, revisa tudo aí.
Estava eu toda tranquila aqui na minha casa, brincando de guerra de travesseiros com o meu neto, quando parei e fui pegar um café. Dei uma olhada no celular e subiu essa notificação. E eu fiquei me perguntando o que estaria fazendo um secretário de Estado do Donald Trump em pleno domingo identificando um shopping, um outlet, né, em Orlando. E aí eu me deparei com isto aqui. A foto do Felipe Neto, que foi postada pela sua namorada, a gênia, e o Christopher Landau. Ele disse o seguinte, olha, vou traduzir aqui. Em vista do horrível assassinato de uma importante figura política ocorrida ontem, quero ressaltar que estrangeiros que glorificam a violência e o ódio não são visitantes bem-vindos em nosso país. Fiquei enojado ao ver algumas pessoas nas redes sociais elogiando, racionalizando ou menosprezando o ocorrido e orientei nossos funcionários consulares a tomarem medidas cabíveis. Por favor, sintam-se à vontade para me informar sobre tais comentários de estrangeiros para que o Departamento de Estado possa proteger o povo americano. Mas, Valéria, o que tem uma coisa a ver com a outra, né? E aí Ana Paula Henkel diz, ó... Peraí, deixa eu traduzir aqui. Só um minutinho, gente, que eu não vou gravar de novo, não. Peraí. Vamos lá. Esta é uma neurocientista brasileira que trabalha ou leciona na Universidade de Vanderbilt. Após o julgamento injusto de Bolsonaro e o assassinato de Charlie, ela declarou em um artigo publicado em grande veículo de comunicação no Brasil: cânceres, quem diria, crescem tão rápido quando usam os nervos como microfones e alto-falantes em um ciclo de feedback fadado à catástrofe. Para erradicar um câncer, é preciso tirar a sua voz. Esta é uma boa semana para isso. E a mulher estava se referindo, né, ao julgamento de Bolsonaro, e ela postou isso bem na semana do assassinato de Charlie Kirk. E aí, o que tem a ver uma coisa com outra? Bem, o Serafim foi o primeiro a postar e disse: adivinha quem apagou todos os tweets falando mal dos Estados Unidos e viajou para lá? Ele, Felipe Neto. E o Nicolas Ferreira, por causa do pedido que o Christopher havia feito um pouquinho antes, Christopher falou: coloquem todos os tweets de Felipe Neto abaixo, atacando os Estados Unidos, e marquem a Embaixada dos Estados Unidos. Mas o povo que existia do Zap, não marcaram só a Embaixada dos Estados Unidos. Marcaram Marco Rubio, marcaram o Christopher, marcaram o Donald Trump. Foi um trabalho hercúleo, tá? Em seguida, o Paulo Figueiredo disse: olha, pessoalmente encaminhei os posts de Felipe Neto para oficiais sêniores do Departamento de Estado. Realmente não depende de mim, mas se dependesse, não sei o que este sujeito pode querer vir fazer nos Estados Unidos. Eu também não sei, ele que fala tão mal dos Estados Unidos, por que não comprou seus importados aqui e não pagou o devido imposto para o Janjo? É uma pergunta. E se ele defende tanto o socialismo, chama os Estados Unidos de colonialista, exatamente como faz Cuba, por que ele não foi dar um pulo em Cuba? Por que ele não foi passar férias na Venezuela? Por que ele não foi tentar comprar algo chinês na China? Por que ele não deu um pulinho na Coreia do Norte? E por que não foi fazer uma visita na União Soviética, vulgo Rússia? Eu não sei. É assim, gente. O brasileiro precisa se convencer e entender que esquerda só tem isso a oferecer: mentira e hipocrisia. Enquanto defende a miséria para você através do socialismo, defende muita burguesia para eles mesmos. E será que o Felipe Neto merece tudo isso? Eu quero lembrar, acima de qualquer coisa, que Felipe Neto foi o cara que mandou você ficar em casa se danando, enquanto toda semana, se eu não me engano, segunda-feira à noite, ele ia bater uma bolinha num clube aí com os amigos sem máscara, enquanto você, se comentasse alguma coisa contra o uso da máscara, você era cancelado. Se você fosse um empresário, o Sleep Giant ia em cima de você. Você lembra disso? Porque eu não esqueço. Mas o que eu também não esqueço é aqui, ó, que o senhor Felipe Neto debateu com outros defensores da liberdade, da democracia, com a Open Society Foundation, né? Eles financiaram aí um tal de papo aberto sobre liberdade de expressão, o aumento da censura e dos ataques contra vozes democráticas. Quando eu comentava alguma coisa a respeito lá da minha visão de mundo
contra a visão de mundo do Felipe Neto, o que eu ganhei foi isso aqui, ó. Devidamente bloqueada. Isso pelo moço que é um ícone de debater liberdade de expressão e aumento e vozes da democracia. Tá? Então, ele me bloqueou já tem uns 3 anos, mais ou menos. E a FEI disse o seguinte, ó, o Felipe Neto apagou os posts no X, mas no Blue Sky continua lá. O programa que apaga tweets não funciona lá. E ela menciona esse tweet aqui do Felipe Neto, que foi campeão de menções no X, tá? Ele disse, isso que se tornou o Twitter, uma nojeira que visa atender aos desejos de um líder supremo fascista. Falando de Trump. O Musk postou uma imagem gerada por IA mostrando a Kamala com roupa de comunista. Nada aconteceu com o post. Aí ele diz, o Anonymous respondeu com uma imagem de IA do Elon com o uniforme do moço do bigodinho nojento lá da Alemanha, e aí o post recebeu alerta. E é isso. Eu queria perguntar para o Felipe Neto, você está comparando o comunismo com o outro regime do moço do bigode nojento? Não, porque a gente diz que é a mesma coisa, você que diz que é diferente. Você está encontrando equivalência? Porque se você tivesse, avisa aí pra gente, é sinal de que alguma coisa você já aprendeu, né? E a Thay disse, olha, Felipe Neto odeia os Estados Unidos, influenciou um monte de gente para votar no PT, agora a população inteira sofre com a economia na merda e a criminalidade, enquanto ele passeia nos Estados Unidos. E aí, né, vamos destacar aqui mais alguns posts. Eu respeito muito o que fez Glenn, se referindo ao Glenn Greenwald, em se demitir do Intercept, entendo. É isso. Agora, esses não são tempos comuns. Estamos em guerra contra uma extrema-direita doentia e assassina. Acuse-os do que você é. Né? Ele continua, eu não compreendo imparcialidade editorial em tempos como esse. É por isso que a gente avisa para vocês. A mídia mainstream, a mídia oficial do regime, não é imparcial. Aí ele fala, nada é pior que Trump. Nada. O que você foi fazer no país governado pelo Trump? Filhinho. E ele, num outro post, em 7 de novembro de 2024, disse, se o Biden ainda acha que pode ganhar eleições depois de hoje, ele realmente enlouqueceu. O povo americano tendo que escolher entre um incapaz de concluir um simples pensamento e um monstro criminoso. Mas, Felipe Neto, o povo americano sabe que você os chama de colonialistas? Eles deveriam saber, né? E, em janeiro de 2023, o Felipe Neto ajudou no mapeamento dos manifestantes do 8 do 1. Um perfeito dedo duro. Perfeito. Soviete, na jugular. A matéria do G1 e diz, perfis nas redes sociais ajudam a identificar participantes de atos terroristas praticados por grupos bolsonaristas em Brasília. Era a época que eles ainda nos chamavam de terroristas. Youtuber Felipe Neto, políticos e perfil com mais de 700 mil seguidores no Instagram buscam alternativas na web para localizar suspeitos. Olha que forma mais primorosa deles falarem perseguição. Eles buscam como perseguir melhor através da web. E destacou o post do Felipe Neto. Felipe disse, vamos simplificar. Poste aqui nesse twist todos os prints possíveis que mostrem o rosto dos envolvidos na invasão terrorista do Congresso Nacional. Só responder aqui e anexar a imagem. Bora criar uma listinha para facilitar o trabalho de toda a perseguição, que é para isso que nós pode, nós quer, nós tem dinheiro, nós senta com Soros, nós debate sobre democracia com quem? Com quem? Quem não lembra desse debate? Com Luiz Roberto Barroso. Quem não lembra disso? Agora, depois de tudo isso que eu desfiei para você, você acha mesmo exagerado da minha parte ter muita vontade de gargalhar caso esse menino foca dos infernos, dos Cramunhão, seja deportado dos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários para mim, eu adoraria ver a sua opinião. Não perca o nosso vídeo de amanhã às 6h45, porque nossa semana vai começar quente e eu tenho um monte de novidade para trazer para vocês. Beijo no coração, deixa o like e o compartilhamento, encontro com vocês nos comentários. Fui!
Essa semana é a semana que o Centrão vai mostrar a sua verdadeira face, mas vai mostrar de verdade. Para vocês terem uma ideia, ontem, enquanto o Bolsonaro estava no hospital num procedimento médico, o Centrão estava pressionando o Bolsonaro a indicar alguém para substituí-lo à candidatura à presidência em 2026, que não fosse da família Bolsonaro. A gente já falou bastante sobre esse caso aqui, mas hoje eu vou aprofundar um pouquinho, porque parece que eles não entenderam que não tem mais teatro das tesouras que possa convencer a população brasileira de bem e que consegue fazer, né, uma junta ali de Lé com Cré nos neurônios que possa nos amansar. Nós queremos Bolsonaro e parece que nem o Valdemar da Costa Neto entendeu a respeito do assunto, que está nas redes sociais e nas mídias, né, nos veículos da mídia do regime, dizendo que o Brasil tem que aceitar, tem que respeitar a condenação de Bolsonaro. Ele está se referindo também aos presos do 8 de janeiro. Fica comigo até o final desse vídeo, que a gente tem um monte de treta para explicar para vocês, desmontar, desmascarar as chavequices, as narrativas da mídia do regime, inclusive com a história do careca do INSS, que André Mendonça o desobrigou a comparecer à CPI do INSS. Fica comigo até o final desse vídeo, vou pedir o seu like logo agora, que é bastante importante. Se você pode, compartilhe nosso link aí nas suas redes sociais, enquanto nós temos, né, nos grupos de Telegram e Zap, isso ajuda bastante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Ontem o presidente Bolsonaro foi até o hospital lá no Distrito Federal para fazer uma bateria de exames, fazer uma biópsia de umas manchinhas marrons que ele passou a desenvolver ali na pele. Ele foi dar um pouquinho mais de atenção sobre isso. E durante a internação nós ficamos sabendo de alguns absurdos e eu vou mostrar para vocês o que é a população brasileira quando sabe o que quer. Lá na porta do hospital juntou um povo só para recepcionar Jair Bolsonaro. Vou mostrar para vocês. Ele não pode falar, né? De amor e de esperança a terra desce. Sem teu Cabeça um pouquinho, obrigado. a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza. Vou adiantar um pouquinho o vídeo. Anistia já. Um monte de gente, lotado. O povo lotou a porta do hospital, só para vocês terem uma ideia. E quem estava lá também foi a querida irmã Hilda, que disse que estava lá representando a cada um de nós para dar as boas-vindas para o presidente Bolsonaro e para orar por ele. Mas, em outras paragens, eu quero citar para vocês o caso do Alexandre Ramagem, que foi condenado junto com este homem aqui, que nós amamos e que nós sabemos muito bem que ele não é culpado de nada, e nós sabemos muito bem a quantas foram aquele julgamento, né? E o Alexandre Ramagem, que teve o seu mandato cassado numa canetada dos seus iguais, não, do STF. Vocês já sabem todo o absurdo que está envolvido nisso, mas o Alexandre Ramagem, ele se pronunciou ontem no X e ele disse, olha, não tinham provas contra mim, vieram com força smiley da ABIN já no final do julgamento. Para isso, teriam que aditar a denúncia da acusação, que é a primeira ilegalidade, mas não fizeram para não começar o processo de novo e atrapalhar a vontade acelerada de condenar Bolsonaro. No entanto, descobriram que a ferramenta First Smiley foi encerrada pelo próprio Ramagem em maio de 2021, antes de iniciar a execução da farsa do golpe em julho de 2021, segundo a própria PGR. Como vincular a First Smiley nessa ação? Não teria como, teria que ser no mínimo 2 ações diferentes e sem vinculação nenhuma à farsa do golpe do 8 de janeiro. Descobriram ainda, disse Ramagem, que determinei a apuração por irregularidades e enviei para análise da corregedoria. A contradição é evidente, é tudo uma farsa. Perseguição política clara e indisfarçável. E é isso mesmo que pelo menos a gente está vendo, e parece que o Lourão lá nos Estados Unidos está bem. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós temos isso aqui, ó. O Centrão pressiona Bolsonaro para apontar sucessor de fora da família antes de prisão em regime fechado. É claro, eles querem tudo resolvido e tudo garantido para o Centrão
antes que Bolsonaro possa ser jogado numa cadeia e absolutamente esquecido pelo sistema, esquecido pelo regime lá. A matéria também diz que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o nome preferido de dirigentes partidários para disputar a presidência representando a direita. Ainda bem que ele disse que o Tarcísio é o preferido por dirigentes partidários. Agora, para representar a direita, que direita? Que partido nesse país que é de direita? Qual representante partidário que você conhece que seria de direita? Deixa nos comentários para mim. Então, quando nós estamos falando, olha, Tarcísio é o candidato do sistema, é porque ele é o preferido do sistema. Deve ter seus motivos. O sistema deve ter seus motivos. Se ele está concordante com isso ou não, é outro assunto que a gente pode deixar o tempo para falar per se. Mas que ele é o candidato do regime, ele é o candidato do regime que faz isso aqui, ó. A Rogéria Bolsonaro, que é mãe dos meninos, filhos de Bolsonaro, e que teve o assalto na casa dos pais dela e tal, disse que o CPF dela foi suspenso. Ela hesitou um pouco, né, para expor essa situação que está acontecendo com ela. Primeiro foi o assalto na casa dos pais dela em Resende, teve as contas bancárias bloqueadas. Aliás, até hoje a conta da mãe dela está bloqueada, olha que absurdo. E agora ela se deparou com a suspensão do CPF dela no dia do julgamento de Jair Bolsonaro. Vulgo julgamento. E aí ela diz, né, que fez todos os procedimentos para reaver o CPF. Por último, ela foi pessoalmente na Receita Federal, que só darão uma resposta para ela daqui 5 dias úteis. E ela está dizendo ali, gente, suspenderam meu CPF. Por quê? Não explicaram a ela por quê. E o Valdemar da Costa Neto, ele acha que está tudo bem. Ramagem ter o seu mandato cassado, a Rogéria Bolsonaro ter tido seu CPF cancelado, a Débora do Batom com 14 anos de prisão, outras com 17 anos de prisão, irmã Hilda de tornozeleira, o Clezão que deixou a família para nunca mais voltar para essa terra, não é? E tantos outros do dia 8 de janeiro. Sabe qual vai ser a narrativa? Preparem-se para resistir a isso. Bolsonaro não pode ser egoísta, ele tem que pensar nos presos do 8 de janeiro. O regime está dizendo, olha, a gente liberta os presos do 8 de janeiro se você se auto-afundar, se você se auto-prender, se você se auto-calar e se você se auto-impedir de participar de novo de uma campanha política para a presidência da República. É isso que nós vamos ter. E se nós abaixarmos a cabeça, é isso que teremos, tá bom? Então, preparem-se. Agora eu fico irritada com isso aqui, ó. Valdemar cita exageros, mas diz: temos que respeitar a condenação de Bolsonaro. Só a condenação de Bolsonaro que tem que respeitar. O restante pode ser negociado. A condenação de Bolsonaro, não. Essa a gente tem que respeitar. Vocês entendem por que eu tenho nojo do Valdemar da Costa Neto e do PL? Vocês entendem por que eu estou ficando com ranço de certos políticos que se elegeram nas costas de Bolsonaro e agora se calam diante dessa negociata pútrida? E ainda vão ter coragem de prometer para vocês, assim que eu assumir em Brasília, se eleito for presidente, a primeira coisa que eu farei é assinar o indulto, a graça, a anistia, a ponte que caiu para o presidente Bolsonaro, quando nós já sabemos que Daniel Silveira é que sabe da verdade, que esse tipo de coisa já não vale mais no país, ó, porque Daniel Silveira foi indultado, ele foi condenado por um crime que não existe na nossa Constituição, um flagrante eterno que não existe, e ele está lá, continua preso, tá? Então vocês se preparem. E aí tem um perfil chamado Água Brasil, com mais de 70 mil seguidores, que ele lançou uma pesquisa. Qual desses nomes você votaria para presidente? Tarcísio, Caiado, Michele, Zema, Ratinho Júnior. Obviamente que ele não colocou aqui Bolsonaro. Então já estão dando por certo a inelegibilidade de Bolsonaro. E agora, claro, o país tem que continuar a andar. A eleição a presidente vai acontecer. E eu também acho isso. Mas sobre isso eu converso com vocês no outro vídeo. Para dar uma disfarçada, eles colocaram aqui Michele Bolsonaro. Por que não colocou Eduardo? Por que não colocou Flávio? Tem que ser Michele. Porque ele sabe, esse perfil sabe que o queridinho do regime é o Tarcísio. Tá bom?
vamos vir aqui, que agora eu quero esclarecer para vocês algumas falácias da mídia e da esquerda que andam juntas, de mãos dadas, como se não houvesse amanhã, sobre a farra do INSS. Logo após eu vou falar com vocês a respeito do depoimento do careca do INSS. O vampiro, né? Ele disse o seguinte, olha, cada dia que passa surgem novas evidências sobre a relação do governo Bolsonaro com o esquema de fraude do INSS. A manchete: filho de ex-ministro de Bolsonaro atuou para a entidade da farra do INSS. Mas ele não fala aqui que certos filhos de certos ministros do STF defendem as causas do INSS, que não é o caso dessa manchete aqui, tá? Eu fui no Metrópolis, dei uma stalkeada lá nos dados, e é o filho de quem? O filho de Onyx Lorenzoni, que é advogado, e sim, prestava serviço para a ABAP, tá? E o advogado afirma que seu escritório prestava serviços em direito administrativo. Na prática, auxiliávamos a Unibap, eu falei ABAP? Não, é Unibap, com redações de atas de assembleias deliberativas, ofícios e minutas em geral. Se ele pode provar isso, que ele tenha justiça. Agora, se ele não pode provar, que ele tenha a mais dura justiça. Certinho? Certinho. Agora vamos para a treta do Mendonça? Vamos para a treta do Mendonça porque eu tô vendo perfis como esses aqui, ó. Falar assim: os bolsonaristas brigaram tanto para instalar a CPMI do INSS, instalada quando ia ouvir o principal acusado do esquema, que é o careca do INSS, André Mendonça concedeu a ele o direito de ficar calado no depoimento. Aí ele fala: e o gato? Gato somos nós, vocês sabem, né? Nenhum pio, tudo calado. A ética dos bolsominions é seletiva. E não, meu querido Gilvan Freitas, a ética dos bolsominions não é seletiva. É que os bolsominions, eles querem a lei aplicada a todos, mesmo quando o todos engloba seus opositores políticos, gente de esquerda e gente que rouba velhinhos, aposentadoria de velhinhos do INSS. Nós queremos a lei. E o que diz a lei, senhores? Esse tipo de manchete aqui da Globo é nojenta. Olha só a manchete. Mendonça diz que presença do careca do INSS em CPI é opcional e presidente da comissão diz que vai recorrer. Na manchete, o Globo não explica por que André Mendonça se pronunciou decidindo que a presença do careca do INSS é opcional. Você sabe por quê? Se você já sabe, deixa aí nos comentários para mim. Se você não sabe, preste atenção. O careca do INSS foi preso preventivamente. Uma vez preso e investigado, ele não pode, pela nossa lei, gerar provas contra si mesmo. E na CPMI, qualquer coisa que ele falar será usado contra ele. Certinho, certinho. Acontece que ele vai falar, tá? O careca do INSS vai falar. Olha só o que nos conta Marcel Van Hatten. Inicialmente ele recebeu um comunicado de que ele não precisaria ir para a CPI do INSS, ou seja, ele está desobrigado a atender a convocação porque ele agora está preso. A fundamentação do STF foi de que seria semelhante a uma condução coercitiva, que já não estaria mais autorizada, né, legalmente, mas apesar dessa permissão para ficar na cadeia e não ir à CPI depor, o careca decidiu que vai falar. Até ouvi rumores, não sei se é verdade, que o seu advogado não queria que ele fosse, mas ele decidiu ir. E agora resta preparar as melhores perguntas e esperar que o careca não apenas fale sobre o roubo, que lesou tantos aposentados, deficientes físicos, pessoas que precisam de um salário mínimo para viver e que foram roubados por ele e também por outros. Agora, o que você tem que estar preparado para o careca do INSS sentar lá e começar a dizer que foi tudo culpa de Bolsonaro? Porque dessa corja eu espero tudo, certinho? E aí, o que você acha? Você acha que o careca do INSS vai aproveitar aquele grande momento para colocar a culpa de Bolsonaro, culpa em Bolsonaro ou não? Se você acha que ele vai colocar a culpa em Bolsonaro, digita 1. Se você acha que ele não vai colocar a culpa em Bolsonaro, digita 2. E já que você ficou até aqui no vídeo, deixa eu mostrar uma coisa para você.
Sabe quando você está rolando a sua rede social e aparece esse tipo de anúncio aqui? Olha só. Falando de uma mesinha de cabeceira vertical. Olha que linda. Eu compraria, tá? Ainda mais eu que estou de casa nova. Aí aparece um outro anúncio mostrando vestidos. Aí aparece um outro anúncio mostrando esse ralador de pé que eu compraria fácil. Olha que útil. Maravilhoso. Tem também esse perfil aqui no meu X, fazendo propaganda de produtos para cabelo. Se você segue a thread, ó, tem um monte de produto para cabelo aqui que você pode adquirir pela Amazon. É só clicar aqui, ó, e você vai sair lá na Amazon. E se você comprar este fluido encorpa cabelo, o perfil vai ganhar uma comissão. Isso, gente, é ganhar dinheiro pela internet, que eu venho dizendo aqui para vocês, que será a saída para muita gente, tanto que está desempregada, quanto que precisa fazer uma renda extra, tanto pessoas que já são aposentadas que querem só ganhar uma graninha a mais ou até espairecer, mas na maioria dos casos será uma grande saída para quem precisa de um dinheiro a mais. Se você quer aprender a fazer isso sem aparecer, você fala, ai Valéria, mas eu não sei vender nada. Mas você não precisa, filho, saber vender alguma coisa. Basta você fazer o anúncio, colocar lá na rede social e manda bala. Entendeu? Imagine só você transformar metade do tempo que você fica rolando o dedinho na tela em dinheiro. E isso é possível agora através do método inovador do Daniel Alvarenga, que vai te ensinar a ganhar dinheiro pela internet a partir do zero. Como? No link que eu deixo, tanto no comentário fixado quanto na descrição, eu te ensino. Você vai direto para o WhatsApp do Daniel Alvarenga e ele vai liberar 3 aulas gratuitas para você entender melhor do que se trata. Então, se você está pensando em dar uma virada de chave na vida, você vai aprender até a ganhar em dólar a partir da sua casa, do seu notebook, do seu celular ou do seu computador. Ganhando em dólar, sem precisar sair do Brasil e sem precisar falar uma palavra em inglês. Então, você não pode perder tempo. Aqui no link, na descrição e no comentário fixado. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, eu me encontro com vocês nos comentários. E aí? O que vocês esperam para essa grande semana que começou da CPMI e de outras cositas mais? Eu digo para vocês, o Centrão acha que o Brasil ainda não acordou e que eles ainda podem teleguiar nossos pensamentos. A gente precisa mostrar para eles que não é mais assim e que no Brasil não terá, se pudermos impedir, não no nosso turno, a continuidade pútrida da estratégia das tesouras. Conto com você nos comentários. Vamos lá? Beijo no coração. Vem cá, foi para isso que você foi para a rua? Você foi para a rua para pedir uma anulação das penas ilegais e ilegítimas que condenaram inocentes manifestantes do 8 de janeiro a 14, 17 anos de prisão? Ou você foi para a rua para haver uma pacificação com os violadores dos direitos humanos nesse país? Você foi para a rua para garantir que Jair Bolsonaro, um homem inocente, tenha o direito de concorrer à presidência do seu país em 2026? Ou você foi para a rua para aceitar qualquer merda que o sistema possa enfiar e queira enfiar pela sua goela abaixo? Você foi para a rua para garantir que a normalidade volte ao país? Ou você foi para a rua para garantir uma pacificação com aqueles que promovem a anormalidade, inclusive, principalmente judicial no Brasil? Roubaram o PL da anistia, meus amigos. E quando eu avisei no vídeo de ontem que do jeito que a vaca estava andando, talvez no final ali do churrasco nós não teríamos um texto pelo qual nós tenhamos lutado nas ruas, veio um monte de gente aqui no meu vídeo dizer, eu gosto de você, mas você é pessimista. Foi uma grande vitória e que não sei o que. Senhores, o meu papel aqui é fazer análise, olhar lá na frente e mostrar para vocês qual possivelmente será o próximo passo do regime contra nós, do regime contra a liberdade, do regime contra nossas ações. Se você não gosta disso, eu lamento muito, o seu lugar não é aqui. Eu não posso olhar com otimismo que um país inteiro vá para as ruas pedindo, exigindo anistia ampla, geral e restrita para inocentes, consigamos 311 votos no Congresso e o Congresso nomeie Paulinho da Força como relator do PL
da anistia. E qual é a primeira coisa que esse relator fala? Olha, anistia ampla, geral e restrita é impossível conseguir, mas nós conseguimos que o Congresso levantasse 311 votos. Pelo quê? Pela anistia ampla, geral e restrita. Mas aí o Paulinho da Força, que foi nomeado pelo Cramulhão como relator desse PL, a primeira coisa que ele diz é que não, é impossível. É impossível por quê? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar direitinho para vocês do que se trata. Aí você pode estar perguntando, mas você não viu o Paulo Figueiredo ontem? É claro que eu vi, é claro que eu sei que os Estados Unidos não aceitarão nada menos que anistia ampla, geral e restrita. Mas o meu papel aqui é preparar vocês que talvez o atual regime se interesse na manutenção desse status quo para fechar o regime e depois dizer, sabe por que você está na miséria, brasileiro? Porque os Estados Unidos sancionou o Brasil, boicotou o Brasil, embargou o Brasil. Acordem, pelo amor de Deus. E aí, do seu coraçãozinho, qual você acha que deve ser a reação popular diante de todos os absurdos que nós estamos vendo fazerem com o PL da anistia? É dizer, ai, foi esmagador, vamos ficar otimistas que Trump salvará o Brasil? Ou você acha que nós devemos dar um grande e muito sonoro vão à merda com tudo isso que já estão tentando fazer com o PL da anistia? Deixa aí nos comentários para mim. Eu pedi seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram. Caiu, gente. Espera aí que eu já volto. Espero que não caia de novo. O compartilhamento do nosso link nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você já é de casa, dá uma conferida em tudo aí. É incrível como o Brasil se tornou o estranho país em que o povo vai para a rua para pedir a aprovação do PL da anistia que suspende as injustiças de um violador de direitos humanos. O Congresso nomeia o relator, cuja primeira ação é declarar que vai conversar com o violador de direitos humanos. E o Sóstenes, o deputado Sóstenes, que está à frente dessa nossa luta, dessa nossa batalha, ele ontem disse: o deputado Paulinho da Força é um ferrenho crítico do governo do descondenado. Vejam os vídeos dele em suas redes sociais. Tenho plena confiança que a partir de agora vamos começar os diálogos e fazer justiça e anistiar dos presos injustamente. Bom trabalho, conte comigo. O deputado Sóstenes falando, olha, eu tenho plena confiança. Mas por que o senhor tem plena confiança? Porque ele é anti-PT. Isso é a prova de que ser anti-PT não quer dizer bosta nenhuma. Aprendam isso de uma vez por todas, tá? E eu coloquei lá, o meu comentário foi o mais visualizado, curtido. Eu falei, sério? A primeira coisa que ele fará como relator será sentar para conversar com o violador de direitos humanos? E o senhor está otimista? E aí eu pergunto para você que esteve aqui no meu canal ontem, no meu vídeo de ontem de manhã, dizendo que eu sou pessimista, eu sou negativa? Senhores, eu não vou comemorar uma situação dessa. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Aí teve a gravação desse vídeo. Vamos lá. É para você que vou fazer de tudo para que a gente possa sair no final dessa história com o país pacificado. Pacificado com quem, cara pálida? Pacificado com quem? Eu não quero me pacificar com terrorista. Eu não quero me pacificar com violador de direitos humanos. Nem tanto a extrema-direita, nem tanto a extrema-esquerda. O que ele está garantindo ali? Que o diálogo para a defesa do texto não agradará a extrema-direita e nem a extrema-esquerda. Vamos colocar em perspectiva aqui. Bolsonaro é chamado do quê? De extrema-direita, direita ou centrão? Bolsonaro é chamado por essa corja de extrema-direita. Você que está nas redes sociais defendendo o conservadorismo, defendendo Deus, pátria, família, defendendo que manifestantes não devem ser presos e condenados a 14 e 17 anos de prisão se eles não cometeram crime, porque manifestação é livre de acordo com a nossa Constituição Federal. Você que defende isso, você que defende a vida desde o útero, desde a formação no útero, você que defende o direito às armas, você que defende Deus, você é chamado do quê? Então o Paulinho da Força já garantiu que você não será atendido. Sinceramente, brava gente, foi para isso que você foi para a rua? Deixa aí nos comentários para mim. Tem mais. No decorrer do dia de ontem, Hugo Mota teve coragem de pedir para deputados removerem publicações
com provocações ao STF. Aqui eu tenho que abrir um grande parêntese para explicar para vocês que o que ele chama de provocação, a maioria que você vai ler, são críticas. Não pode criticar o STF, não pode criticar o violador de direitos humanos, mas segura aí que a coisa fica muito pior. Olha só, Paulinho da Força diz que anistia ampla é impossível. Ué, mas o que nós conseguimos, o que a gente vai fazer com 311 votos para garantir que seja possível? Os 311 votos que nós conseguimos no Congresso é a garantia de que é possível. Por que Paulinho da Força está negando a realidade? Você vai acreditar no que você viu na votação ou você vai acreditar no que o Paulinho da Força está dizendo? Porque tem gente que prefere acreditar no que Paulinho da Força está dizendo. Você quer saber que tipo de pacificação eles estão interessados? Olha aqui, o Flávio Dino, né, abriu um novo inquérito, mandou a polícia investigar todo mundo da CPI da Covid, CPMI da Covid, que foi aquela CPMI do circo. Você lembra muito bem. Eu nem vou falar sobre essa matéria aqui, porque vocês sabem, né? A democracia relativa aqui pode me colocar na cadeia condenada a não sei quantos anos de prisão. E você sabe qual é o desesperador? Que pouco vai importar toneladas de estudos provando a eficácia do protocolo precoce e a ineficácia daquilo que você sabe que obrigaram a população brasileira a tomar. Pouco importará a tonelada de estudos provando a ineficácia do tranca-tudo, do fica em casa. Pouco importará, da mesma forma que pouco está importando as provas e as ausências de provas que foram julgadas no julgamento de Bolsonaro, que foram apresentadas ou não apresentadas no julgamento de Bolsonaro. Por quê? Porque não existe lei mais nesse país. Quer mais? Fica pior. Lindinho diz, não acreditamos em pacificação com esse pessoal. Que pacificação? Quem foi pra rua para pacificar país? A pacificação só vem com a justiça. E a justiça só vem com a liberação dessas penas absurdas e imputação de crimes que não aconteceram. Não é, dosimetria de pena. Dosimetria de pena é meu ovo. Só não é meu ovo porque eu não tenho. Peraí que fica pior. Aí, hoje, nós ficamos sabendo dessa preciosidade aqui. E se você não gosta de vídeo interrompido para eu fazer meus comentários, de novo, aqui não é o seu lugar, porque é assim que eu sei fazer, tá bom? Vamos lá. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal. Hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. De novo, pacificar o Brasil. E ele está fazendo um vídeo para mostrar para o mundo, para o Brasil todo, que ele está dialogando com quem? Com Temer, o pai do problema todo que nós temos no país. E da onde que ele foi sacar Aécio Neves? Veio de que inferno? Veio de que profundeza? Sinceramente, foi para isso que você foi para a rua? E de novo com essa historinha de pacificar país? Peraí que fica pior ainda. Não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Eu chamo isso de um momento histórico, né, Paulinho? E para você, uma oportunidade extraordinária, não é isso? Agora, evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim. Um pacto republicano, nós nos matamos. Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, um monte de gente exilada, um monte de gente que pediu asilo político, um monte de gente ameaçado, um monte de gente com a espada de Damocles sobre a cabeça, um monte de gente com a corda no pescoço. E ele, o Temer, está falando em pacto republicano. Com quem? Com o Executivo, a quadrilha que tomou o poder, e com o STF, que está assentado, né, que permite o assentamento de um violador de direitos humanos sancionado. Foi para isso que você foi para a rua? Especialmente com essa denominação de PL da dosimetria, né? Portanto... Você foi para a rua para lutar por um tal de PL da dosimetria? Que até então, até o dia de hoje, eu não conhecia nada dessa PL. Foi o PL da dosimetria que recebeu 311 votos lá no Congresso? Eu não fiquei sabendo. Estava ali embutido em algum lugar que não nos falaram?
Foi para isso que você foi para a rua? Tanto uma nova dosagem das penas, né, acho que pode produzir um resultado muito positivo. Nós cumprimos. Resultado muito positivo para quem, cara pálida? Para sua mãe? Você, e devo dizer que fico honradíssimo com a sua visita, com a visita do Oeste, para nós trocarmos ideia sobre esse tema. Espero que dê tudo certo e certo e seguramente dará. A anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como você disse, você não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal. Olha que beleza! O órgão onde se assenta o violador de direitos humanos sancionado não pode ser confrontado. O Congresso não pode confrontar o órgão que tem assentado sobre ele lá o violador de direitos humanos sancionado. Foi para isso que você foi para a rua? Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse... E o Centrão tocar a sua agenda. Vamos mudar tudo para não mudar nada, como diz o Kim Paim. Tá bom aí, senão eu vou vomitar aqui na frente de vocês. E aí hoje, graças a Deus, o deputado Sóstenes veio a público e disse, olha só, pela primeira vez quero me pronunciar sobre o mérito do projeto da lei da anistia. Lança um desafio, que qualquer legislador ou jurista me aponte onde na Constituição Federal está escrito que o Legislativo pode reduzir penas já aplicadas a condenados. Isso não existe. A redução de pena é a atribuição única e exclusiva do Poder Judiciário. Ao Congresso, a Constituição é clara. Cabe conceder anistia, graça ou indulto. E anistia significa extinção da punibilidade. Sempre foi assim e foi assim que este parlamento já aprovou anistias históricas no Brasil, inclusive para crimes políticos, sequestradores de embaixadores, sequestradores de gente famosa, assaltantes de banco, assassinos. Anistiou tanto, o Brasil anistiou tanto que vários deles foram parar na presidência da República novamente. E o Sóstenes continua, se não fosse competência do Congresso, essas leis jamais teriam existido. Portanto, não venham agora inventar impedimentos só porque o tema incomoda o sistema. A partir de agora, vamos debater o mérito real da anistia. É hora de dialogar sobre o texto que, de fato, devolverá justiça e pacificação ao país, sem radicalismo, mas em um diálogo democrático, constitucional e jurídico. Tá, eu queria saber se o senhor vai dialogar com quem? É com seus pares ou vai dialogar com o órgão que se assenta lá, o violador de direitos humanos sancionado? Porque vocês não têm que dialogar com eles, não têm que dialogar com o executivo, vocês têm que dialogar entre vocês. É o fim da picada. Diz aí pra mim, brasileiro, você foi à rua para isso? Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, apoia a gente aí, que eu tô no meio de um inferno aqui na minha vida, dias muito difíceis e ainda tenho que ter estômago para engolir esta bosta. Eu pontuando ontem. Isso não está me cheirando bem. O MDB deu esse tal de voto, outro partido deu esse tal de outro voto, vão mexer no texto do PL da anistia, não vai sair o que a gente quer. Não é o que nós esperávamos. Ah, você é pessimista, ah, você é negativa. Cara, desculpa, eu não tenho motivos para comemorar o rumo que se está tomando. Agora, eu tenho consciência de que 311 votos é bastante para que a gente cobre que o texto da anistia realmente saia aquilo que foi a nossa meta de irmos para as ruas e que faz Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estarem nos Estados Unidos, como tantos outros, lutando do jeito que estão lutando. Lancem um grande vão à merda. Conto com vocês nos comentários. Não se trata mais do PL da anistia. Agora a gente vai tratar de redução de penas. É o PL da dosimetria. Eu faço uma pergunta para você. Os meus olhinhos, que essa terra há de comer, viram anteontem ser aprovado no Congresso o PL da anistia com 311 votos, que pode mudar até
pode colocar até emenda na Constituição Federal. E você? Deixa nos comentários para mim. O que você viu ser aprovado a urgência anteontem no Congresso? O PL da anistia ou o PL da dosimetria? Essa é uma coisa que a gente vai conversar bastante aqui nesse vídeo, porque no vídeo anterior que eu coloquei hoje, eu vi nos comentários muita gente em dúvida a respeito do texto. Sobre isso, eu acho legal a gente consultar o pai da criança, que é o Marcelo Crivella, eu vou trocar em minutos com vocês, mas é interessante vocês entenderem que o Aécio Neves, que eu não sei quem chamou ele para briga, não sei mesmo, ele assumiu a dianteira como se fosse o grande articulador do texto do PL da anistia, que foi aprovado a urgência, mas não é mais o PL da anistia. E o Paulinho da Força está dizendo, olha, quarta-feira que vem já está pronto. É um absurdo em cima do outro. E nesse vídeo também eu vou comentar com você o Buziles. Parece que os líderes, os principais líderes de partidos, eles concordaram em orientar as suas bancadas para a aprovação, para votar pela aprovação da urgência, desde que Bolsonaro estivesse fora. Você vai entender tudo comigo. Deixe seu like logo agora no início do vídeo, que é bastante importante para o canal. Compartilha nas suas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Se você é novo por aqui, dá essa força pra gente. Se inscreva no canal, ative aí os sininhos das notificações. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Dá uma conferida em tudo aí. Bom, para quem não sabe, o autor aí desse PL, que foi considerado mais apropriado para o que a gente quer, foi o Marcelo Crivella. Deixa eu ler para vocês. Ele deu uma entrevista agora para o Metrópole. Não vou soltar o áudio não, para a gente fazer um vídeo mais curtinho para ficar fácil de vocês compartilharem. Ele disse o seguinte, abro aspas: condenar um homem de 70 anos a 27 anos de prisão não é uma pena de morte? Questionou Marcelo Crivella em entrevista ao Metrópole. O parlamentar disse ser favorável a uma anistia ampla, geral e restrita, que inocentasse Bolsonaro e outros condenados, mas que essa possibilidade é inviável por ser rejeitada por lideranças do Centrão. Vocês entenderam por que a urgência foi aprovada com 311 votos e tem gente ululando? Foi maravilhoso, foi esmagador. O número de votos foi, mas o que estava acordado, que eu imagino que seja debaixo dos panos, que Sóstenes não sabia, que Gaia não sabia, que ninguém lá que comemorou, eles não sabiam. Não sabiam. A matéria continua dizendo que para Crivella a condenação a 2 anos de prisão seria a alternativa ideal por representar uma pena reeducativa e que evite a perda das patentes de Bolsonaro e outros militares condenados por golpe de Estado. Vocês entenderam que tinha muito mais coisa envolvida nesse acordo de aprovar a urgência que possa imaginar a sua vã filosofia? Porque, meu amigo, acordo é acordo. Nós, sem o Centrão, não somos maioria. A gente precisa lembrar disso. Agora pergunta ao seu coraçãozinho. Você concorda que Bolsonaro seja condenado a 2 anos de prisão por um crime que ele não cometeu, que o STF não apresentou nenhuma prova de que ele tivesse envolvido num tal suposta trama de golpe para derrubar o Estado de Direito, que na minha opinião já não existe mais há muito tempo? Você concorda com isso? Vamos imaginar o pior. Sim, se realmente não tiver saída e a gente tiver que engolir o que o sistema tem para nos dar, é melhor 2 anos, prisão domiciliar, sem perda de patente, do que 27 anos, do jeito que o regime quer. Entendeu? Mas assim, isso parece justiça para você? Porque para mim, está bem longe de justiça. Foi exatamente o que eu falei no meu vídeo de ontem. A justiça ficou mais longe. Continuando o texto aqui, ele disse, o Marcelo Crivella agora, abro aspas, defendo a redução de pena de Bolsonaro e outros militares para 2 anos. Ele repetiu o texto aqui. Ele diz que isso seria o ideal. Ideal para quem, cara pálida? Para o regime que está desesperado para achar uma solução de pirro para acenar para os Estados Unidos? Olha, pelo amor de Deus, diminui as taxas, que nós estamos aqui numa situação meio complicada. Vou mostrar para vocês o abuso até onde chega. Peraí, deixa eu aumentar essa tela para vocês verem melhor. Aécio Neves está dando entrevista como se não houvesse amanhã. O cadáver insepulto que estava lá, esquecido, não tem voto, não tem nada. Sacaram Aécio Neves. Para quê? Para assumir a liderança de negociação do texto do PL da anistia, que eles já disseram que não
tem mais nada a ver com a anistia. Que a anistia é inconstitucional. Mas quem transformou a anistia em constitucional? Adivinha? Ganha uma bala quem escrever aí quem transformou a anistia, que já anistiou um monte de criminoso aqui no Brasil, em inconstitucional. Ele é conhecido por alguém que não foi eleito, portanto não pode fazer lei. Vamos ver aqui a fala do Aécio, o novo garantidor de anistia. Rafael, em primeiro lugar, é preciso que nós compreendamos que estamos dando passos, a meu ver, objetivos na direção correta. O deputado Paulinho, designado pelo presidente Hugo Mota como relator da matéria, começou por convidar para conversar 2 ex-presidentes da Câmara. Foi nessa condição que ele me chamou para essa conversa ontem na residência do presidente Michel Temer. E a primeira constatação, né, eu próprio disse isso, mas todos compreendem isso, nós temos que fazer uma enorme tentativa de pacificação do país. A anistia... Pacificação é meu ovo. Como querem alguns, ela pode até ter votos no Congresso, né? Não é impossível que tenha, mas ela já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Colocar o Congresso novamente em confronto com o Supremo Tribunal Federal vai atender aos 2 extremos, interessa só aqueles que surfam de alguma forma nessa agenda da polarização. Por isso... Imagina quem é esse cidadão para falar de surfista. Ele que estava desaparecido agora vem surfar na onda do olha como eu sou o líder de defender o que a população que foi para a rua pediu. Que ódio. Vocês ouviram, né? Tem que pacificar, tem que fazer, você tem que ficar em paz com o violador de direitos humanos sancionado. Isso ficou claro, o deputado Paulinho disse isso com todas as letras, não se trata mais de anistia, anistia é inconstitucional. Vamos tratar a partir de agora da dosimetria das penas, porque muitos brasileiros, de um lado e do outro, consideram exageradas algumas das penas que ali foram. Foi isso? Foi para isso que você foi para a rua? Foi isso que foi aprovado? Foi essa urgência que foi aprovada lá no Congresso? Não, não foi. E ele fala mais, olha aqui. Que eram de 4 a 12 anos para 2 a 10 anos, e se de forma objetiva isso teria efeitos na condenação de Jair Bolsonaro. Olha, não se pode fazer um projeto como esse direcionado para uma pessoa, seja para puni-la ou seja para absolvê-la. Ele tem que ter uma regra, ele tem que ser um projeto feito por juristas que estão aconselhando, inclusive, o deputado Paulinho. Eu não quero aqui, que não seria correto da minha parte, avançar em quais modificações ocorreriam, mas pensa sim, em mexer nessa janela para alguns desses crimes, talvez abrandando um pouco de um lado, estendendo um pouco... Olha, abrandando um pouco de um lado e estendendo penas do outro. É isso aí que a gente tem que tratar agora, porque não é mais o PL da anistia. Do outro, né? E se isso na regra, na aplicação final da regra, para todos os condenados, impactar, não sei, se numa redução de 4, 5 anos na pena do ex-presidente da República, é porque a regra é essa. Mas esse projeto não é feito para ele, não mudará o seu status quo de hoje, a meu ver. Não mudará o status quo de Bolsonaro. Vocês entenderam? Lembrem da informação primária que eu trouxe aqui para vocês, que o Marcelo Crivella disse, olha, ampla, geral e restrita, que inocentasse Bolsonaro e outros condenados seria o ideal, mas essa possibilidade é inviável por ser rejeitada por lideranças do Centrão, que tem outro candidato para a presidência em 2026. E o Paulinho da Força mandou essa. Eu quero trabalhar com a ideia de que a gente possa pacificar essa situação no Brasil, né? Essa guerra que existe hoje entre esquerda e direita, e que eu acho que isso faz mal ao Brasil. Então, portanto, muito pouco se evoluiu de manhã para cá. Esse projeto, como eu te disse, eu acho que a única coisa que cada dia fica mais claro, cada minuto fica mais claro, é que a anistia ampla, geral e restrita não existe mais. Nós não estamos mais nem falando de projeto de anistia, nós estamos falando de... Vocês entenderam? O que foi aprovado lá no Congresso nem existe mais. Pode parar de comemorar e me chamar de pessimista, tá bom? E aí... o Paulinho da Força diz que pretende colocar para votação na próxima quarta-feira. Eles pegaram o PL da anistia aprovado pelo Congresso, raptaram, vão colocar o texto que quiserem e já vão colocar para votar na próxima quarta-feira. Senhores, isso é o absurdo dos absurdos. E o Paulo Figueiredo cravou aqui um pouquinho mais cedo, ele disse, sabe o que falta aqui? Na imagem do vídeo do Michel Temer, o Aécio e o Paulinho da Força? Voto. Aécio é decadente, Temer o presidente sem voto mais impopular da história, não disputa nada desde 2006, Paulinho é suplente de um caçado pelo TSE, chance de vocês decidirem o futuro do Brasil, 0. Anistia será ampla, geral e restrita. Aceitem. Tenho esperança? Tenho esperança. Tenho gana para continuar lutando? Tenho gana para continuar lutando. Mas, segundo o que dizem os sábios, a primeira garantia que você tem de vencer um problema é encarar o problema de frente e identificar
o que realmente é o problema. Qual realmente é o problema que você tem. E é por isso que eu estou insistindo para vocês. Sequestraram, roubaram o PL da anistia. Ninguém mais ali escreverá texto sobre anistia, muito menos ampla, geral e restrita. Virá com a pecha de precisamos pacificar o país. O Aécio Neves falou até, olha, a gente está com imposto de renda parado, a gente está com a educação parada, vai voltar aquele blá 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 de saúde, segurança e educação, nós queremos o melhor para a nação. Deixa isso para lá, não importa. Não importa que um violador de direitos humanos que foi sancionado pelos Estados Unidos tenha aplicado penas absurdas a inocentes. Não são penas absurdas a criminosos. Foi aplicado pena absurda a inocentes. E a justiça está em que esses inocentes não cumpram essas penas porque são inocentes. E não porque a gente está passando pano para A, B ou C, ou tem que pacificar com violador de direitos humanos. Esta é a questão. Foi para isso a ideia do PL da anistia. Agora, muito interessante, talvez por isso tenhamos conseguido tantos votos do Neida. E a gente aqui pensando que eles começaram a pensar na população brasileira. É um escárnio, é um descalabro, eu não tenho palavras. Se você pode me ajudar nas palavras, deixa aí nos comentários para mim. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, apoia a mídia independente que coloca a cabeça na guilhotina para trazer essas análises aqui para vocês. eduardpravaleria@gmail.com, qualquer quantia é muito bem-vindo. E eu encontro com vocês nos comentários, só que comentem devagar. Porque, vocês sabem, né? Eles acabaram de pegar um PL, um projeto de lei, que foi aprovado em sua urgência com 311 votos e disseram que aquilo lá não é mais aquilo lá. Já tá, e vão votar na próxima parte. Fui.